alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. São 5 ou 6 textos de apoio, inclusive o esboço que nós elaboramos e que, com base no qual nós ministramos esta aula. Alguns irmãos reclamam que nós não seguimos a sequência da revista. O nosso propósito não é fazê-lo. Nós estamos aqui querendo trazer subsídios complementares ao estudo da Escola Bíblica Dominical. O irmão já tem a revista, tem o livro de apoio, e se nós estivéssemos aqui repetindo simplesmente, estaríamos chovendo no molhado, como diz o povo. O nosso objetivo é trazer subsídios complementares àquilo que os irmãos já têm acompanhado, e inclusive nesse trimestre. Hoje mesmo, nós vamos agora fazer um salto cronológico e é preciso que nós nos situemos. O livro dos Reis é muito amplo e não haveria como, em 13 lições, estudá-lo todo. Então, nós temos aqui uns subsídios complementares para os irmãos. Também, durante a semana, se os irmãos tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. O irmão terá que se cadastrar lá na sala dos professores, mas o cadastramento é gratuito. Também, durante a semana, nós disponibilizamos as leituras diárias, que são pequenos comentários em áudio dos textos sugeridos na própria revista das lições bíblicas. O irmão tem um momento devocional e, ao mesmo tempo, mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a sede aqui em São Paulo. E se o irmão mora aqui em São Paulo, o irmão é convidado a participar do nosso estudo, que continua se realizando no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. O irmão é nosso convidado. Esteja lá conosco todos os sábados à noite. E, interativamente, também o irmão pode participar e elucidar as suas últimas dúvidas. Mas a Escola Bíblica Dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estamos estudando um trimestre bíblico, nós estamos estudando os livros dos reis. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Polberening, que é pastor nas Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje, iniciando o terceiro bloco do nosso trimestre, quando nós iremos estudar o período do ministério do profeta Elias, envolvendo aí as lições 3 a 5, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Acabe e o profeta Elias. Aqui nós já temos no título uma grande lição. Acabe, de um lado, é o rei de Israel. E do outro lado, o profeta Elias. Elias é um profeta levantado por Deus para confrontar Acabe. Veja que o título do nosso trimestre é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação.
o plano de Deus vai ser anunciado, vai ser lembrado e vai ser defendido pelo profeta Elias. Do outro lado, nós temos o rei Acabe, que é o rei, é quem governa e é quem dirige e lidera a infidelidade da nação. É este confronto que nós vamos ver e que é mencionado no livro dos Reis a partir do capítulo 17 e vai até o capítulo 22, quer dizer, até o fim do primeiro livro dos Reis. Nós já estudamos que o livro dos Reis foi dividido quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a chamada Septuaginta, que é aquela versão dos 70 tradutores que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Ali eles dividiram o rolo dos reis. Aí ficaram 2 rolos. E o período que houve a divisão é precisamente a morte de Acabe. A morte de Acabe é o fato que faz com que o livro seja dividido, porque Acabe foi o rei mais proeminente do início ali do reino, da história de Israel. Depois de Jeroboão, quem vai se destacar na narrativa é o rei Acabe, justamente porque se começa a falar do rei Acabe no capítulo 16, versículo 29, e vai até o capítulo 22. Então, é verdade que, quando foi escrito, não era dividido em capítulo nem em versículo, mas os irmãos percebem que podemos dizer aí que mais de 1/3 do livro é dedicado a esta personagem, né? A essas 2 personagens, a Acabe e a Elias. Acabe e o profeta Elias. Mas, para nós falarmos de Acabe e do profeta Elias, nós vamos ter que fazer uma pequena digressão. E é por isso até que os nossos textos não estão de acordo com a revista. Nós estamos preocupados aqui nesse trimestre em mostrar aos irmãos a sequência cronológica. Existem alguns fatos importantes, e por isso que eles foram enaltecidos pelo nosso comentarista, pela própria casa publicadora, mas é preciso que nós tenhamos noção dos tempos, dos acontecimentos, para não nos perdermos. Porque na lição passada nós falamos do fim da dinastia, da primeira dinastia do Reino do Norte. Jeroboão morreu, foi substituído pelo seu filho Nadab, que foi morto por Baasa. E agora nós vamos falar de Acabe. De onde aparece esse rei? Quando este rei reinou? Quanto tempo isto ocorreu depois dos fatos que nós deixamos da lição passada? Há um salto cronológico aí. Quando Nadab foi morto, e nós lemos isso aqui em 1 Reis, capítulo 15, nós encontramos ali, em 1 Reis, capítulo 15, a morte do filho de Jeroboão, Nadab. E entre a morte de Nadab e a subida de Acabe ao trono, houve 19 anos. Então, os irmãos vejam que houve 19 anos entre um e outro. Então, é muito tempo. Então, nós vamos falar, a princípio, o que aconteceu. Nadab, ele é morto por Baasa. Baasa era um comandante do exército de Israel. E ele mata Nadab e assume o trono. Baasa não é dito que ele tenha sido ungido rei por algum sacerdote, nem deveria sê-lo, porque os sacerdotes legítimos
tinham ido todos para o Reino do Sul, né? A tribo de Levi se mudou para o Reino do Sul, mas o texto bíblico diz que Baasa conspirou contra o rei Nadab e o matou e reinou em seu lugar. Embora não tenha sido dito que Deus o tenha escolhido, como aconteceu com Jeroboão, o fato é que Baasa fez exatamente o que Deus disse que tinha que ser feito, ou seja, destruir a casa de Jeroboão. E o texto nos diz lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 29, que reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão, nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério do servo Aías, o silonita. Então, Baasa, ele agradou a Deus, fez o que Deus havia mandado fazer, que era destruir a casa de Jeroboão. E começa, então, a segunda dinastia. Acontece que Baasa, embora não se tenha dito que tenha sido escolhido por Deus, mas que fez o que Deus queria que se fizesse com a casa de Jeroboão, Baasa não rompeu com os pecados de Jeroboão. É uma sequência, né? Nós já dissemos aqui que nenhum rei do norte acabou com o culto dos bezerros de ouro, de Dan e de Betel. Todos eles praticaram os pecados de Jeroboão. E o resultado é que, como Baasa não rompeu com os pecados de Jeroboão, Deus avisou Baasa que, assim como havia acontecido com a casa de Jeroboão, também aconteceria com a sua casa. É o que nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Então nós vemos aqui que, embora não tenha sido dito que Deus tivesse escolhido Baasa, na verdade foi Deus quem escolheu Baasa. A gente vê aqui, eu te levantei do pó. Deus permitiu que Baasa assumisse o reino. Mas, em vez de tributar a Deus gratidão por ter se tornado rei de Israel, Baasa manteve os cultos dos bezerros de ouro e, por isso, Deus o rejeitou. O profeta Jeú, filho de Anani, ele é levantado e diz que, assim como aconteceu com Jeroboão, iria acontecer com Baasa. E foi dito e feito. Baasa reinou sobre Israel, mas sua dinastia não ficou. Baasa reinou 24 anos. E depois morreu. E foi sucedido pelo seu filho Elá. E assim como aconteceu com a dinastia de Jeroboão, também aconteceu com a dinastia de Baasa. Elá reinou apenas 2 anos. E depois que Elá reinou 2 anos, Zinri, que era um servo, era o chefe da metade dos carros do exército de Israel, ele se rebelou contra o rei Elá. E foi até Tirza. Os irmãos lembram que Tirza era uma cidade da tribo de Efraim, onde Jeroboão havia colocado a capital do reino. Ele foi até Tirza, matou Elá e assumiu o reino. Isto quando o povo estava em guerra. Eles estavam em guerra, naquele momento, eles estavam enfrentando os filisteus, e Zinri aproveita disto para dar um golpe de Estado. Matou Elá, destruiu a casa de Baasa e se fez rei. Acontece que o exército que estava em guerra, ao saber disto, o exército veio contra Zinri.
E Zinri, percebendo que não tinha o apoio do exército, ele queimou o palácio que Jeroboão havia feito ali em Tirza, a casa real, e se matou. Ele se matou, ele queimou a casa e ficou dentro da casa. É um dos casos de suicídio que nós temos na Bíblia. E Zinri, então, se matou. E quando o exército chegou até Tirza, Zinri já havia se matado. E aí, então, houve um conflito em Israel. Parte do exército, parte do povo, apoiava um general chamado Onri, e parte do povo apoiava um outro general chamado Tibni. E houve, então, essa disputa entre Onri e Tibni. E Onri foi mais forte que Tibni. Tibni acabou sendo morto e Onri acabou se fazendo rei. Os irmãos, notem que, primeiro, Deus escolheu Jeroboão, apontou Jeroboão. Jeroboão cometeu a idolatria, Deus disse que ia tirar a sua família do reino. Baasa foi permitido por Deus, manteve os pecados de Jeroboão, e seu filho Elá foi morto por Zinri, que se matou. Agora é o povo quem briga para ver quem vai ser o rei. Ninguém quer saber a vontade de Deus. Os irmãos percebem como gradualmente nós vamos vendo o distanciamento do povo de Deus? Como Deus é aparentemente um mero coadjuvante. Há uma luta e o partido de Onri prevalece sobre o partido de Tibni, e Onri, então, se faz rei de Israel. Onri assume o reino, e a primeira providência que ele toma, provavelmente vendo que aquela conspiração em Tirza tinha tornado a cidade de Tirza insegura para os reis, Onri vai e compra um pedaço de terra de Semer, lá no monte, que Semer tinha um pedaço de terra, no monte de Samaria, e ele constrói uma nova capital, faz uma nova capital. Assim como no Brasil, Juscelino Kubitschek fez Brasília, Onri faz Samaria. E Samaria passa a ser a capital do reino de Israel. Onri muda-se para Samaria, ele monta esta cidade, assim como Brasília, né? Uma cidade planejada, uma cidade... Onri teve todo o cuidado, o texto bíblico diz que ele teve todo o cuidado de fazer uma bela cidade, de fortificar esta cidade, mas ele não rompeu também com os pecados de Jeroboão. E ele, então, ele vai reinar sobre Israel, e ele reina 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza, e depois ele constrói esta nova cidade e muda a capital para Samaria. Então, Onri começa a terceira dinastia, e ele reina 12 anos. Agora, Onri, além de ser um rei escolhido pelo povo, sem nenhuma consulta a Deus, ele ainda vai estabelecer uma política de boa vizinhança com os povos em volta. Onri, ele pretende fazer o que havia feito Salomão. Ele procura estabelecer paz e harmonia com os povos gentios que estavam à sua volta. Isto porque Baasa tentou invadir algumas cidades do reino de Judá, e houve, portanto, briga ali, litígio entre o reino de Judá e o reino de Israel. E o rei Asa, que era o rei de Judá na época, ele fez aliança com o rei da Síria para que o rei da Síria viesse contra Israel. E aí, então, Onri, que assume dentro deste
quadro geopolítico, ele vai começar a fazer uma política de boa vizinhança com os povos em volta. Inclusive, a própria construção de Samaria tem a ver, ele procura participação de outros povos, né? E nessa linha de Onri, o seu filho Acabe se casa com Jezabel, que era filha do rei Etibaal, que era o rei de Sidom. Sidom, naquele tempo, a história nos fala que Etibaal era um rei muito poderoso na época. Sidom controlava o comércio marítimo naquele tempo. São duas grandes cidades que nós vamos ver ali, onde hoje é o Líbano, que vão controlar o comércio marítimo, Sidom e Tiro. Nós estamos num período em que Sidom era a sede do comércio marítimo. E Etibaal, ele tinha muita prosperidade, muita influência, né? Toda aquela região dependia do comércio marítimo, porque era através ali dos portos de Tiro e de Sidom que a região ali do Oriente Médio tinha contato com a Grécia, com a Europa, com o norte da África. E então nós vamos ver que Onri começa essa política de alianças e o seu filho Acabe se casa com Jezabel, que era a princesa de Sidom. E Jezabel vai morar em Israel e traz com ela o culto a Baal. O deus de Sidom era Baal, o deus da fertilidade, o deus da prosperidade. O culto a Baal e a Azerá, que era também a deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade. E Jezabel traz para Israel o culto a Baal. Ela não vem sozinha, ela traz profetas de Baal e de Azera, ou Azerá. E aí nós vamos começar o pior período que já havia na história de Israel. Isso não sou eu quem diz, não é nenhum teólogo que diz. É a Bíblia quem diz. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. É o texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, que nos diz que Acabe conseguiu piorar a situação que já existia. Veja que, por causa dos pecados de Jeroboão, 2 dinastias já tinham sido eliminadas. E agora Acabe, ele, além de manter os pecados de Jeroboão, ainda instalou um culto de Baal em Samaria. Veja, irmãos, que ele fez pior do que Salomão. Salomão, ele começou a adorar os deuses das suas mulheres, mas ele o fazia em caráter particular, em caráter privado. Agora, além dos bezerros de ouro, que estavam lá em Betel e Dan, em Samaria, Acabe instituiu o culto de Baal, que foi trazido por Jezabel. Havia um templo para Baal em Samaria, e neste templo Baal era adorado, e Baal era adorado neste templo, assim como e pelo próprio Acabe. Acabe adorava a Baal, fazia parte do culto a Baal. Passou a ser um culto do rei, um culto institucionalizado. Por quê? Porque o próprio
própria monarquia, a própria coroa, sustentava o culto a Baal. Jezabel trouxe profetas de Baal e de Azera, porque era o casal, né? O casal da fertilidade. E eles trouxeram, e o povo começou a sustentar, através dos impostos que davam para o governo, este culto, além do culto aos bezerros de ouro. Então, Acabe criou um culto institucionalizado de uma divindade estrangeira. Veja que os bezerros de ouro, eles eram tidos por alguns como representantes de Deus, do Deus de Israel, como uma imagem do Deus de Israel. Agora nós temos um Deus estranho, deuses estranhos, porque tinha Baal e Azera nos cultos de fertilidade que eram adorados num templo construído para isso em Samaria, e o rei fazia parte deste culto. E, para piorar, ele ainda fez um bosque, que era um outro lugar de adoração. Porque, como ele era o Deus da natureza, o Deus da fertilidade, se criou um bosque para que ali também se fizesse o culto a Baal. E o culto a Baal, irmãos, era um culto imoral. Por quê? Porque, como eles eram deuses da fertilidade, vocês tinham os chamados prostitutos cultuais. Então, vocês tinham homens e mulheres que se prostituíam. As pessoas, além de oferecer sacrifícios a Baal, de animais, de vegetais, eles também praticavam relações sexuais com estes prostitutos cultuais. Eram homens e mulheres que eram colocados ali no templo para fazer relações sexuais com as pessoas em adoração a Baal e a Azerá. Eram orgias que eram feitas e que faziam parte do culto. Isto para um povo que tinha que ser puro sexualmente, que a lei determinava a pureza sexual, a castidade. Isso trouxe grave prejuízo espiritual para o povo de Israel. Veja que os israelitas já estavam adorando os bezerros de ouro. E agora, com o patrocínio do próprio rei, veio o culto a Baal para Samaria, com toda a pompa. Veja que Samaria não tinha templo para Deus. Na sede da capital, você tinha um templo a Baal. E o culto dos bezerros estava em Dan e em Betel. Ou seja, o culto a Baal tinha muito mais ibope, podemos dizer assim. Era muito mais atraente, era muito mais facilitado, financiado, patrocinado. O povo, que era a propriedade peculiar de Deus entre os povos, passa agora a ser dominado por um culto de deuses estranhos. E nós notamos, e o texto bíblico, irmãos, ele é muito rico. Ele mostra a que ponto chegou o nível espiritual de Israel. Num versículo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Lá em 1 Reis 16 e 34, nós encontramos assim: em seus dias, Ziel, o betelita, quer dizer, um morador de Betel, um habitante de Betel, ele edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas. Conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué, filho de Nun. Irmãos, o nível espiritual de Israel desceu tanto que alguém teve coragem de reedificar Jericó. Jericó era a cidade maldita, a cidade anátema. A primeira cidade que tinha sido conquistada e destruída pelos israelitas na conquista da Terra Prometida. Jericó era o símbolo da maldição de Deus. Mas o nível espiritual era tão baixo que alguém resolveu reconstruir Jericó. E ao reconstruir Jericó, caiu a maldição que havia sido lançada por Josué. Josué disse que o dia que alguém reedificasse aquela cidade, quando ele começasse a construção,
morreria o seu filho primogênito. E quando ele terminasse a construção, morreria o seu filho caçula. E assim aconteceu com Iel, né? Iel, que era de Betel, o lugar onde havia o culto aos bezerros de ouro. Então, os irmãos, vejam a que nível estava o povo de Israel. Nós estávamos numa situação de apostasia. O que quer dizer uma situação de apostasia? Uma situação de desvio espiritual. Israel estava no mais baixo nível espiritual desde quando começou a monarquia. E é neste momento que Deus se faz presente. Parecia tudo perdido. Mas Deus não tem nada perdido. Veja que a palavra de Deus, ela se mantém. O plano de Deus, ninguém pode frustrar. Quando Iel construiu Jericó, a palavra profetizada por Josué se cumpriu. Porque Deus nunca perde o controle da situação. Mas agora Deus levanta um homem para mudar esse quadro. E este homem é Elias. Ao contrário de Acabe, que era da linhagem real, filho de um rei, Elias aparece de repente no texto bíblico sem genealogia, só se dizendo que era de uma cidade cuja localização é até hoje incerta, Tisbe. O capítulo 17 de 1 Reis começa assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: quem era esse Elias? De onde ele veio? Como é que ele aparece diante do rei? O texto bíblico não diz. Mas Deus é assim, irmãos. Quando tudo parece perdido, Deus mostra que está no controle. E traz Elias. Elias era ou um dos filhos dos profetas, ou depois se uniu a eles. Tudo indica que era dos filhos dos profetas, das escolas dos profetas, que haviam sido instituídas por Samuel, e que ensinavam a lei de Deus, e que estavam, naturalmente, dentro desse quadro, em total desprezo. Quem é que se preocupava com as escolas dos profetas naqueles dias, em que os reis estavam subsidiando o culto aos bezerros de ouro, em que Acabe agora institucionalizava o culto a Baal e a Azera? Mas Elias vem lá de Gileade. Gileade é aquela região do outro lado do Rio Jordão. Ele vem até a presença de Acabe e traz uma mensagem de Deus. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Como um louco aparece na frente do rei e diz: olha, não vai chover e nem vai ter orvalho, enquanto eu não falar para chover e ter orvalho. O texto mostra que Elias veio repentinamente, mas é evidente que Deus lhe deu esta mensagem. Ele mesmo disse: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias era um profeta de Deus, alguém que tinha comunhão com Deus. E Deus o manda falar isso. Quando ele fala segundo a minha palavra, é porque ele estava ali na autoridade divina, como porta-voz de Deus. Não é que ele é o profeta, que nem muitos que andam por aí dizendo: eu sou profeta de Deus, eu ando como profeta. Não é nada disso. Elias não apresentava arrogância. Elias veio por ordem de Deus e deu uma palavra que demonstrava sua fé em Deus. E, em primeiro lugar, apontando ao rei Acabe que quem era o Senhor era o Deus de Israel, não era Baal. Deus é um só. Elias lembrava
aquele que ficou conhecido depois como a base do credo judaico, o Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Elias vem e relembra o rei de que Deus é um só existe um Deus, e é o Deus de Israel. Que os outros deuses eram mentiras, eram falsos. Baal, Azerá, os bezerros de ouro. Elias vem em nome do Senhor. Por isso, quando ele fala segundo a minha palavra, ele está falando segundo a palavra de Deus, não a palavra dele, profeta. E certamente, Acabe não creu naquela palavra. Certamente, Acabe não fez nenhuma conta daquela palavra. Mas Deus fez conta daquela palavra. Tanto que o próprio Deus manda que Elias vá para o ribeiro de Querite, que estava diante do rio Jordão, para se esconder. Deus sabia o valor daquela palavra e as consequências que viriam ao profeta e ao povo por causa daquela palavra. E por isso já avisou o profeta para que fosse para o ribeiro de Querite. Deus cuida dos seus. Deus sabe de todas as coisas. E o profeta não discutiu. Assim como ele não discutiu para falar o que ele falou diante do rei, ele também foi para o ribeiro de Querite. E ali ele foi sustentado por corvos. Os corvos estavam ali o sustentando. Veja que como Deus, irmãos, ele faz coisas que nós não entendemos. Né? O corvo era um animal imundo, mas ele trazia comida para Elias. E Elias era sustentado diariamente por estes corvos que traziam carne para o profeta. E o profeta ia tomando água daquele ribeiro. E a seca começou, conforme a palavra que o próprio Elias havia dito. Até que o ribeiro secou. E ele, então, quando o ribeiro secou, ele esperou a direção de Deus. Vejam, irmãos, que estava na dependência exclusiva de Deus. Ele havia dito que Deus era o Senhor. Se ele é o Senhor, é ele quem manda em todas as coisas, ele que sabe todas as coisas. E agora, o profeta, ele estava na dependência exclusiva de Deus. Esta é uma lição que nós temos de ter. Nós precisamos ser os primeiros a crer naquilo que Deus nos fala. Nós precisamos ter um comportamento coerente com as nossas palavras. E o profeta, então, vai para Sarepta de Sidom. Veja, é uma região pertencente ao reino governado pelo pai de Jezabel. O profeta poderia dizer, olha, eu tenho que ir para um lugar de Israel. Como é que eu vou para o território do inimigo? É porque ele sabia que Deus era Senhor de toda a terra. E Deus queria mostrar isso para o profeta. É interessante nós vemos que na vida de Elias tem que experimentar aquilo que ele pregava. E por isso que ele foi este grande gigante espiritual. Porque ele tinha experiência juntada à fé. É preciso que nós tenhamos esta crença em Deus, confiança em Deus e experiências com Deus. É assim que nós temos o progresso espiritual. Lá em Romanos, Paulo fala sobre isso. No capítulo 5 da Epístola aos Romanos, nós vemos o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos
nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi esta trajetória que o profeta teve. Ele teve fé em Deus, creu na mensagem que Deus lhe deu, anunciou esta mensagem ao rei, depois creu na palavra que Deus lhe deu para ir ao ribeiro de Querite. A cada dia cria em Deus que lhe daria o sustento, e o sustento veio de forma sobrenatural, mas a cada dia o ribeiro ia secando. E depois, quando o ribeiro secou, ele creu em Deus, e Deus lhe mandou para Sarepta de Sidom, para o território do pai de Jezabel. E ele crê, porque Deus disse que tinha designado uma viúva para sustentá-lo. Primeiro tinha dito que havia designado os corvos para lhe sustentar. Deus mostra que ele era o Deus da natureza. Elias tinha que ter esta experiência, irmãos. Por quê? Porque Baal era dito o Deus da fertilidade, o Deus da natureza. Elias sabia, como filho de profeta que era, como membro da escola de profetas que era, que o único e verdadeiro Deus era o Senhor de Israel. Mas ele precisava ter a prática disto. E o seu gigantismo espiritual está nesta prática que ele teve. E aí, então, Elias, ele percebe que Deus é o Deus da natureza, porque corvos iam lhe trazer carne, o que é algo completamente fora da regra da natureza, mas Deus intervém na natureza. Nós temos de crer nisto. Depois, o ribeiro seca, porque o ribeiro tinha que secar por causa da ordem que Deus havia dado. E aí, então, Elias tinha que ter a experiência de que Deus não é apenas Deus de Israel, é o Deus de todo mundo. Foi o que Deus disse para Israel lá antes de firmar o pacto com eles no Monte Sinai. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o Salmo 24 diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus não era só Deus de Israel, era também o Deus dos corvos, e era também o Deus de Sarepta de Sidom. O profeta vai até Sarepta de Sidom, e lá ele chega, e a sua fé é colocada mais uma vez à prova. Não era uma viúva rica que iria sustentá-lo, mas uma viúva que estava catando os gravetos para fazer a sua última refeição e morrer de fome com o seu filho. Deus aponta aquela mulher como sendo a viúva que iria sustentá-lo. O profeta se aproxima dela. A mulher diz para o profeta que não tinha como... primeiro o profeta lhe pede água, ela lhe traz água. Depois ele pede para que ela fizesse um bolo, e ela diz a situação em que estava, ia fazer a última refeição. E Elias, então, sabendo que ia ser sustentado por ela, dá a palavra profética, que não iria faltar o azeite, nem a faltar mantimento. E a mulher crê naquilo. Faz o bolo primeiro para o profeta. E ela é mantida viva com sustento enquanto o profeta esteve ali. Todo esse período de seca foi de 3 anos e meio. 3 anos e meio. E nós ficamos sabendo disso por causa de Tiago, né? Tiago,
nos informa, lá no capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então foi um período de 3 anos e 6 meses, que é um período também tipológico. Né? É precisamente o período da segunda metade da grande tribulação, em que Israel será terrivelmente perseguido pelo anticristo. E ali não haverá chuva nem orvalho, né? Não haverá nenhuma operação divina, a não ser o cuidado e a proteção para impedir a destruição. Assim como Elias foi preservado esses 3 anos e meio, sem que a seca fosse prejudicada, assim Israel também será guardado no deserto, como diz no capítulo 12 de Apocalipse, até que Jesus venha libertá-lo, salvá-lo da destruição. Mas voltando aqui ao nosso tema, Elias se mantém na casa daquela mulher. E o filho daquela mulher morre. E aquela mulher que era gentia, que sabia que não tinha direito às promessas do povo de Israel, coloca a culpa em Elias pela morte do seu filho. Porque ela não tinha dignidade, a santidade, ela não pertencia ao povo santo de Deus. O Deus que ela havia visto que era poderoso e verdadeiro, porque a mantinha em sustento. E aí Elias é posto à prova mais uma vez. E ele ora sobre o menino, e o menino ressuscita. É o primeiro caso de ressurreição mencionado na Bíblia Sagrada. Elias fica sabendo que o Deus da vida é o Deus de Israel, não é Baal, porque também se dizia que Baal era o Deus da vida, porque ele era o Deus da fertilidade. Ele precisava experimentar, Elias, de que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E quando há a ressurreição do filho desta viúva, e a própria mulher reconhece e diz que agora reconhecia que Elias era o profeta de Deus, aí sim Elias estava em condições de se reapresentar perante o rei Acabe, para mostrar que Israel era o único e verdadeiro, que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. Nesse meio tempo, Acabe estava em desespero. Imagine um país que não chove nem tem orvalho, durante 3 anos e meio. Era uma seca terrível e que abrangia não só Israel. Veja que lá em Sarepta de Sidom também estava havendo seca, também estava havendo fome. Deus estava mostrando lá no território de Sidom que Baal não existia, que Azerá não existia, que era tudo uma mentira. E Acabe estava preocupado em manter o seu luxo, ele estava procurando alimento para os seus animais, mostrando como era um rei impiedoso, que não estava nem um pouco preocupado com a situação do povo que passava fome. Ele queria que os seus animais estivessem nutridos. E o povo deixava para lá. Como muitos governantes nos nossos dias, que estão interessados única e exclusivamente, e nós temos visto isso, como têm aproveitado a pandemia para se enriquecer, para desviar dinheiro, porque só pensam nisso. Mas, continuando, Acabe, então, estava procurando comida para os seus animais, quando Elias se apresenta. Elias se mostra para Obadias, que era um servo de Deus, que servia ao rei Acabe, e disse que precisaria se apresentar ao rei. Obadias, então, revela a Elias que Acabe havia procurado Elias em todos os cantos.
Prova de que foi Deus quem escondeu Elias. E quando Deus esconde, ninguém acha. Mas aí Acabe se apresenta diante do rei. E há um encontro nada amistoso. Quando Elias se apresenta diante de Acabe, Acabe o chama de perturbador de Israel. E Elias responde dizendo: perturbador de Israel é vossa majestade, porque é vossa majestade que tem perturbado Israel, deixando os mandamentos do Senhor e seguindo os Baalins. Agora Acabe tinha plena convicção que aquela palavra que ele não levou em conta era verdadeira. Que todo o país estava abalado por causa do poder de Deus. E Elias não se intimidou. Disse que a verdadeira perturbação era o povo, o rei, ter levado o povo a deixar os mandamentos do Senhor e a seguir os Baalins. E aí Acabe, ou melhor, Elias, diz assim: olha, manda todo o povo ir ao Monte Carmelo. E lá nós vamos ter um desafio. E nós vamos ver qual é o verdadeiro Deus. Elias já tinha experimentado quem era o verdadeiro Deus. A sua fé tinha aumentado, porque a experiência, como nós vimos aqui, Paulo dizendo, ela gera esperança e a esperança não traz confusão. E nós vemos, então, como havia, por parte do profeta, esta vivência com Deus. E ele agora podia apresentar este desafio para o rei Acabe. Junta os profetas de Baal e Azerá. E eu sou o profeta do Senhor. E vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Foi este o propósito que Deus fez para esta seca de 3 anos e meio. Com base na palavra, parou de chover, não houve orvalho. Deus mostrou ao profeta que ele era o Deus da natureza, os corvos vinham sustentá-lo, o ribeiro secou, mas ele também era o Deus de todas as nações, a viúva o sustentou. Ele era o Deus da vida. O filho da viúva ressuscitou. Essa foi a experiência que o profeta teve. Mas o povo de Israel também teve uma experiência. As orgias, os sacrifícios, os flagelos, os rituais, nada que foi oferecido e pedido a Baal durante aqueles 3 anos e meio trouxe prosperidade, trouxe fertilidade ou trouxe vida. Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor. Obadias, ele diz a Elias que ele havia escondido 100 profetas e sustentado estes profetas. Jezabel, como não se achava Elias, começou a perseguir outros profetas de Deus. Havia outros servos de Deus que foram perseguidos. Quantos não foram mortos? O texto bíblico não nos diz, mas se Obadias escondeu 100, é porque não pôde esconder todos. Como é difícil servir a Deus num momento como este, em que parecia que Deus estava contra o povo. E Deus estava se revelando ao povo. E muitas vezes, para se revelar ao povo, é preciso que haja fome, que haja dificuldade. Aquele homem que havia dito que não ia chover sumiu. Veja, eu fiquei pensando, irmãos, quem era servo de Deus, confiando em Deus, orando a Deus para chover, mas não chovia. E alguém dizendo, foi aquele profeta de Deus que disse que não ia chover. Ele disse que não ia chover e sumiu. Cadê ele? Será que ele está vivo ainda?
Será que Deus nos ama? Quanta dificuldade para crer em Deus nesse momento. No momento da seca, no momento da dificuldade, no momento da perseguição. Acabe e Jezabel, o governo de Israel, estava ali presente, perseguindo os profetas do Senhor. O profeta de Deus tinha sumido, desaparecido. Era essa situação que nós estávamos. Era muito mais fácil servir a Baal. Ainda que Baal não respondesse, os profetas eram sustentados pelo governo. Acabe estava preocupado com a comida dos animais, porque a dele ele tinha. Os irmãos veem como nós vivemos esta mesma situação hoje. Mas nós precisamos ter a confiança e a experiência de Elias. Precisamos ver na dificuldade a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. A impiedade parecia dominar, a iniquidade parecia reinar. Mas era Deus quem estava no controle de todas as coisas. E agora o profeta vem e faz um desafio. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Eu e você precisamos ter esta mesma coragem e anunciar ao mundo que só há um único e verdadeiro Deus, um único e verdadeiro Salvador, e que em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ainda que haja pandemia, ainda que haja dificuldade, ainda que haja perseguição, ainda que os poderes políticos, econômicos e religiosos estejam contra nós, continuemos firmes no Senhor, porque ninguém pode nos achar, ninguém pode nos atingir, ninguém pode nos impedir de chegar ao céu. Você pode ser morto pelo governo, como os profetas foram mortos. Você pode também ser escondido, como Elias e aqueles 100 profetas que Obadias escondeu, e depender única e exclusivamente de Deus para a sua sobrevivência. Mas tanto os mortos como os escondidos estarão para sempre com o Senhor. E os poderosos serão punidos e cairão. Acabe e Elias. Esta tensão que havia em Israel e continua a existir hoje. Acabe passará. Acabe morrerá. Acabe será punido. E Elias, sem morrer, será levado ao céu.